Bendito seja o Senhor que dia a dia Ele leva os nossos fardos. Deus é a nossa salvação, Salmo capítulo 68, o verso 19. Muito bom dia para você. Que este seja um dia de bênção para a tua vida, para a nossa vida. O nosso coração a cada dia precisa se voltar para Deus com palavras de gratidão, porque mais a um dia o Senhor nos dá como presente. A palavra de Deus mesmo é enfática em nos afirmar que as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Eu e você, nós somos testemunhas claras disso. Se estamos com vida nessa manhã, é porque a mão de Deus, a mão do Eterno se renovou sobre nós e nós estamos aqui para agradecê-lo. O salmista Davi, no Salmo 68, verso 19, ele fala: Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Dia a dia Ele leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Essas são as palavras do salmista Davi. Palavras de gratidão, palavras de reconhecimento. Ele sabia perfeitamente que somente em Jesus Cristo ele encontrava alívio para os seus fardos. Ele leva sobre os seus ombros porque nós não temos condições de suportar o peso do pecado. E na cruz do Calvário, Jesus Cristo conquistou isso por cada um de nós. Nessa manhã, jamais se esqueça, eleve a Deus palavras, louvores e gratidão a Deus, porque na cruz do Calvário o Senhor leva os nossos fardos dos nossos pecados. E se nós estamos aqui, é porque Ele de fato nos concede esse privilégio, essa oportunidade de nessa manhã podermos louvá-lo. E é por isso que nós nos reunimos. Como milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo, logo na primeira hora, no primeiro momento, se voltam para Deus com palavras de gratidão, com palavras de louvor, nós também queremos ser a cada dia um verdadeiro adorador. Nessa manhã, como em outras manhãs, nós queremos mais uma vez estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. O livro de Números, capítulo 12, o verso 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, pois tinha tomado a mulher cusita. Miriam e Arão eram os irmãos mais velhos de Moisés. Se sentiram na responsabilidade de poder atacar a Moisés. Mais uma vez, nós encontramos na palavra de Deus, nesse percurso do Egito, a terra prometida, a terra de Canaã, um episódio da crítica. Deus não poderia deixar impune aqueles que estavam atacando um homem escolhido por Deus para liderar o seu povo. Moisés, entre os israelitas, era o representante do Senhor, era o porta-voz de Deus, e Deus não poderia deixar impune aqueles que estavam atacando esse homem que representava o Senhor. Miriam e Arão possivelmente estivessem criticando Moisés, porque Moisés estivesse tomado uma esposa africana. Em soma, a sua esposa Zípora. Poderia também ter acontecido que ele tivesse se casado com essa mulher africana após a morte de Zípora. Mas nós não encontramos na Bíblia nenhum registro mencionando o falecimento ou o sepultamento de Zípora. Mas, na verdade, acreditamos que Miriam e Arão estavam criticando Moisés porque Zípora, quando viu o seu esposo sob tensão, carregando todo o fardo de tomar todas as decisões sobre a liderança do povo de Deus, e ela poderia saber perfeitamente melhor do que ninguém como Moisés estava cansado, exausto, ela o aconselha a dividir as suas responsabilidades com outros líderes. Fazendo dessa forma, ele teria mais condições de poder liderar o povo do Senhor. Trazendo homens hábeis, capazes, para que pudesse liderar junto com ele, o seu fardo ficaria mais leve. Miriam e Arão se sentiram ameaçados. A prova é clara que no capítulo 12 do livro de Números, o verso 2, a Bíblia diz o seguinte: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós, o Senhor o ouviu. Miriam e Arão atacaram Moisés diretamente falando da sua esposa, mas na verdade não era a esposa de Moisés que era o centro da questão. Eles estavam preocupados com o poder, eles estavam preocupados quem lideraria, quem mandaria sobre aquela nação.
Quem seria aquele representante que teria nas mãos a responsabilidade de comandar todo aquele povo? Embora eles estivessem falando da esposa de Moisés, mas na verdade toda a questão era o poder. E a Bíblia fala, como nós podemos ver no capítulo 12, o verso 2, que Deus ouviu o que estava acontecendo. Logo depois, em seguida, Deus pediu para que Moisés, Arão e Miriam saíssem da tenda. E quando os três saíram da tenda, Miriam estava completamente leprosa. A sua pele estava tão branca quanto a neve. O seu corpo estava tomado todo de lepra. Deus não poderia deixar que aqueles que estavam atacando um homem de Deus, um homem escolhido por Deus para liderar o seu povo, pudesse ficar impune no meio daquelas críticas. Meus amigos, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos reconhecer aqueles que são homens e mulheres de Deus. Muitas vezes nós temos aberto a boca para falar contra aqueles que são nomeados ou escolhidos pelo Senhor. São homens e mulheres com uma vida ilibada, homens e mulheres que escolheram viver uma vida dependente do Senhor como Moisés o fez. Embora nós saibamos, Moisés era um homem como nós, possuía suas falhas, possuía os seus defeitos, havia falhas, mas Moisés diariamente buscava a Deus, abria o seu coração e vivia uma vida dependente do Senhor. E o Senhor, naquele momento em que ele estava sendo atacado, o Senhor resolveu honrar o seu nome. A Bíblia, no livro de Números, capítulo 12, o verso 3, ela diz o seguinte: Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Há uma virtude para nós alcançarmos a salvação, é a mansidão. A Bíblia descreve Moisés como sendo o homem mais manso sobre a face dessa terra. Moisés ouviu toda aquela crítica, ele poderia ter se defendido, ter falado das suas qualidades, poderia ter se voltado para os seus irmãos e ter dito: olha, eu era um príncipe no Egito, eu seria o futuro faraó, mas estou aqui, tenho capacidade, conheço todas as letras, tenho conhecimento, mas nós não encontramos na Bíblia Moisés fazer essa autodefesa. Mas na verdade nós vemos Moisés, um homem que dependia de Deus, resolveu buscar ao Senhor, ele estava ligado ao Senhor. Ele sabia que Deus seria o seu advogado. Ele sabia que no momento certo Deus tomaria a atitude necessária para defender a sua liderança. O capítulo 12 do livro de Números, o verso 13, diz o seguinte: Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. É uma virtude de um grande líder. Admiro pessoalmente a liderança de Moisés. Moisés sabia que Deus tinha tomado uma posição. Moisés poderia ter cruzado seus braços e ter esperado a morte de Miriam, até porque Miriam lhe desafiou, Miriam lhe fez mal, Miriam lhe criticou. Mas Moisés, ele roga a Deus, ele busca o Senhor. É ele mesmo que se volta para Deus e pede a cura da sua irmã que estava enferma, leprosa e que poderia perder a sua vida. Deus falou que Miriam deveria ficar fora do acampamento por o período de uma semana, como era a lei, e deveria ser com aqueles que eram declarados pelo sacerdote como sendo leprosos. E não poderia ser diferente com Miriam. E Miriam foi afastada para fora do acampamento. E a Bíblia fala que a nação de Israel não saiu daquele local antes que Miriam, mais uma vez, pudesse ser reintegrada à nação de Israel completamente limpa. Mas fica aqui para nós, nessa manhã, uma virtude do líder Moisés. Moisés orou por aqueles que estavam falando mal contra ele. Este é o exemplo de um verdadeiro líder, de um homem que o seu coração é o coração segundo o coração de Deus. É um líder segundo um coração de Deus. É um líder que tem a capacidade de orar por aqueles que estão lhe atacando. É um líder que não leva no coração ressentimentos, não leva no seu coração mágoas, mas ele está disposto a amar como Cristo amou. Meus amigos, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 12 do livro de Números, nós queremos pedir a Deus que Deus coloque dentro do nosso coração ou da nossa vida um coração segundo o coração de Deus, que nos faça ter um coração mais semelhante ao coração de Cristo. Como Moisés viveu aqui nessa terra e não levou ressentimentos, não levou mágoas, orou por aqueles que lhe magoaram, nós possamos viver também da mesma forma. Se Moisés, um homem como eu e você, conseguiu viver nesse nível de santidade, tenha certeza que nós também temos condições.
O que nós precisamos fazer é fazer como Moisés fazia, viver uma vida dependente de Deus. É se esconder no Senhor, é falar com Ele diariamente, é buscá-lo em todo instante. Era o que Moisés fazia. Moisés entrava na sua tenda e era o seu quarto de guerra, e ali abria o seu coração a Deus, colocava diante de Deus as suas necessidades, clamava diante de Deus e colocava diante do Senhor os problemas do seu povo. É o que nós temos que fazer nos dias em que nós estamos vivendo. Quando passamos por lutas, por dificuldades, nós temos que nos apresentar ao Senhor e apresentar a Deus as nossas necessidades. Fazendo isso, vivendo dessa forma, tenha certeza que a bênção de Deus estará sobre a nossa vida. E muito em breve, quando Ele voltar aqui a essa terra, Ele irá nos encontrar prontos, preparados para nos encontrarmos com Ele e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, mas nós queremos ter um coração segundo o coração de Deus. Queremos, Senhor, que a nossa vida se iguale com a vida do líder Moisés, que nós possamos amar as pessoas como Moisés amou aqueles que estavam ao seu lado. Fica conosco no decorrer desse dia, nos toma nas Tuas mãos, nos abençoe e nos guarde. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.